Olá, pessoal! Nas aulas 17, 18 e 19, a gente vai resolver a equação de Schrödinger independente do tempo para vários potenciais diferentes. E todas essas soluções vão levar a gente a equações diferenciais lineares homogêneas de segunda ordem com coeficientes constantes. E eu imagino que vocês já tenham estudado essas equações diferenciais em algum curso lá da matemática de equações diferenciais, mas por via das dúvidas e para relembrar, eu vou fazer um pequeno resumo de como que a gente resolve essas equações, para vocês entenderem melhor o que vai acontecer nos próximos vídeos. Bom, então eu vou supor que eu tenho uma função aqui, y de x, e eu vou supor que essa função y de x satisfaz uma equação do tipo a, y duas linhas, mais by' mais cy igual a zero. Bom, e aí agora eu quero procurar soluções dessa equação aqui. Eu quero saber qual é o formato dessa função y para que ela satisfaça uma equação desse tipo aqui, ok? Bom, então, a maneira de resolver essa equação é, primeiro, procurar por soluções complexas. E agora eu quero descobrir se existe alguma constante R que eu posso usar aqui, de modo que essa função aqui seja a solução dessa equação, tá? Bom, então, para essa função ser solução dessa equação, eu preciso que quando eu substitua y na equação, a equação seja satisfeita, né? Isso que é a definição de ser solução. Bom, então a gente calcula as derivadas, y' de x é igual a r exponencial de rx, y duas linhas de x é igual a r ao quadrado exponencial de rx. Então, se a gente substituir essas derivadas e a função y aqui, eu vou ficar com a r ao quadrado exponencial de rx mais br exponencial de rx mais c exponencial de rx. Isso tem que ser zero. Então, eu posso colocar a exponencial em evidência, eu vou ficar com a r ao quadrado mais br mais c vezes exponencial de rx, isso tem que ser zero para todos os valores de x. Aqui a gente tem um produto de dois termos, então tem esse termo aqui e esse termo aqui. Esse termo aqui é sempre positivo, ele nunca pode ser igual a zero. Então, para que esse produto seja zero, eu preciso que esse pedacinho aqui seja zero. Bom, então isso significa que a r ao quadrado mais br mais c tem que ser zero. Então, para que y de x igual ao exponencial de rx seja uma solução dessa equação diferencial, eu preciso que o r seja uma raiz dessa equação de segundo grau. Então, aqui, eu preciso que r seja uma raiz dessa equação de segundo grau. É fácil de resolver, tá? Então, a gente tem aquele velho método usando a fórmula de Bhaskara para resolver essa equação aqui. A gente lembra que uma equação de segundo grau, a gente tem três opções. Então, no primeiro caso, a equação, vou chamar essa equação aqui de jogo da velha. Então, essa equação de jogo da velha tem duas raízes, R1
diferente de R2. Então, eu tenho duas soluções, y1 exponencial de R1x e y2 exponencial de R2x. Então, como é uma equação de segundo grau, eu preciso de duas equações linearmente independentes. A gente lembra lá das equações de diferenciais de Wronskiano, não vou entrar nesses detalhes aqui. Mas o importante aqui é a gente saber que eu preciso de duas funções independentes, é o caso dessas duas aqui, e todas as outras soluções são encontradas como combinação linear dessas duas. Então, a solução geral dessa equação é y de x igual a C1 exponencial de R1x mais C2 exponencial de R2x. Então, essas equações C1 e essas constantes C1 e C2 são determinadas pelas condições iniciais. Y em um determinado ponto, por exemplo, y de 0, e y em um determinado ponto, por exemplo, y de 0, tá? Ok, então esse é o primeiro caso. Nesse caso, em que essa equação de segundo grau tem duas raízes reais, né? Aqui eu esqueci de colocar que são reais, que é importante, eu tenho essas duas equações, essas duas soluções exponenciais, e a solução geral é uma combinação linear dessas duas. No segundo caso, a equação asterisco tem uma única solução real. Bom, então isso aqui acontece quando o delta lá da equação de segundo grau é maior que zero. Isso aqui acontece quando o delta é exatamente igual a zero. E aí, eu tenho uma solução exponencial e a outra solução. Então, é possível mostrar que a outra solução é x exponencial de Rx. Eu não vou entrar muito em detalhes aqui desse caso, porque a gente não vai usar ele tanto. E aí, a solução geral é uma combinação linear dessas duas soluções. Esse caso aqui a gente não vai usar tanto, e a gente vai precisar mais do terceiro caso. Esse caso acontece quando o delta é menor do que zero. Eu tenho duas soluções complexas que podem ser escritas como alfa mais ou menos e beta. E aí eu tenho duas opções. Uma dessas opções é escrever as soluções como exponenciais complexas mesmo. Não tem esse menos aqui, não. E deixar assim, que para o nosso caso é o suficiente, porque a função de onda é uma função complexa, então já tem uma exponencial complexa na parte temporal, não faz mal nenhum a gente deixar uma exponencial complexa também na parte espacial. Então, a solução geral é y de x igual a C1 exponencial de alfa mais i beta x mais C2 exponencial de alfa menos i beta
x. Ok. Então, aqui para nós a gente poderia deixar assim, tá? Mas em geral, em alguns casos a gente pode estar interessado apenas em soluções reais dessa equação, ou a gente quer escrever isso de uma forma mais simples. Então, a gente lembra que essas exponenciais complexas, elas podem ser escritas em parte real e parte imaginária, usando funções exponenciais reais e funções seno e cosseno. Então, essa exponencial de alfa mais i beta, x, ela é igual a exponencial de alfa x, cosseno de beta x, mais i seno de beta x. E a exponencial de alfa menos i beta, seguindo a mesma fórmula, né? É a exponencial de alfa x cosseno de beta x menos i seno de beta x. Então, eu posso fazer combinações lineares dessa função se eu fizer exponencial de alfa mais i beta x meio vezes essa função mais meio exponencial de alfa menos i beta x. Então, os senos vão se cancelar, isso aqui vai me dar exponencial de alfa x cosseno de beta x. E se eu fizer 1 sobre 2i exponencial de alfa mais i beta x menos 1 sobre 2i exponencial de alfa menos i beta x, isso vai me dar exponencial de alfa x seno de beta x. Então, essas duas funções aqui são também soluções da equação diferencial, nesse caso, são soluções independentes, então eu posso também escrever a solução geral como sendo uma combinação dessas funções aqui. Então, é equivalente, tá? Em geral, se você está preocupado com uma solução que seja real, obrigatoriamente real, é melhor usar isso aqui. No nosso caso, como a gente está interessado em soluções complexas também, então a gente pode usar essa solução aqui de cima, tá? Bom, no nosso caso, que tipo de equação que a gente quer resolver? Bom, então a gente quer resolver a equação de Schrödinger independente do tempo, e essa equação, ela é menos h barra ao quadrado sobre 2m, derivada segunda de psi de x, mais u de x, psi de x, que é igual a psi de x. E essa equação aqui, a gente vê que é uma equação linear de segunda ordem. E quando o potencial é constante, ou ele é composto de vários pedacinhos diferentes, mas em cada pedacinho a gente tem uma constante, essa equação passa a ser uma equação com coeficientes constantes. Então, o que a gente precisa fazer aqui é resolver uma equação do tipo anterior, que é uma equação que leva a funções exponenciais, ou que leva a equação de segundo grau, que é menos h ao quadrado sobre 2m,
r ao quadrado igual a e menos o zero. Então, r ao quadrado é igual a 2m menos 2m é menos o zero sobre h barra ao quadrado, o que nos leva a r igual a mais ou menos raiz de menos 2m é menos o zero sobre h barra ao quadrado. Bom, então, a gente vai ter nesse caso, que é o caso que a gente quer considerar, duas possibilidades. A gente pode ter essa constante aqui maior do que zero. E nesse caso, a gente vai ter duas raízes reais diferentes. E aí eu vou ter soluções que são funções exponenciais, ou eu tenho a segunda opção, que é essa constante ser menor do que zero, e aí eu vou ter raízes complexas. Nesse caso aqui, a gente vai cair no primeiro caso que a gente analisou e aqui no terceiro caso que a gente analisou. Tá? Então, guardem bem esse tipo de solução. Então, nesse primeiro caso aqui, a solução geral é igual a C1 exponencial de alfa x mais C2 exponencial de menos alfa x. E, nesse caso aqui, a solução geral é C1 exponencial de I alfa x mais C2 exponencial de menos I alfa x, ou pode ser escrita também como uma combinação de cosseno de alfa x, seno de alfa x. Nesse caso aqui, alfa é raiz de menos 2m é menos o zero sobre h barra ao quadrado. E nesse caso aqui, alfa é raiz de menos 2m, o zero menos e sobre h barra ao quadrado, tá? Então, a gente vai usar bastante essas soluções desse tipo. E vocês vão ver que existem várias consequências físicas dessas soluções, da diferença entre essas soluções, e a gente vai analisar isso com cuidado nos próximos vídeos.